Olá, olá, olá! Estamos iniciando hoje o nosso primeiro Dentify Cast, o nosso podcast aqui da Clínica Dentify Odontologia. Bom, eu sou a doutora Cláudia Diniz, sócia proprietária da Dentify, junto com a minha sócia. E eu sou a doutora Bianca Osóris. É um prazer enorme ter todos vocês aqui com a gente. A gente está começando o podcast Dentify Odontologia. Sejam todos bem-vindos e participem. É isso aí. Pessoal, na verdade a gente está criando esse podcast porque a gente quer falar um pouco sobre a nossa história, o que nos motivou a criar a Dentify Odontologia. E depois disso vai ser um espaço aberto aqui na nossa sala de reunião, né? Que é um espaço... Ficou tão bonita, vocês não acharam? Ficou muito legal, gente. Isso aqui é um orgulho pra gente. E assim, poder falar sobre saúde bucal, sobre saúde de uma forma geral, até os nossos convidados que quiserem vir, falar um pouco dessa relação da saúde, né, do corpo com a saúde da boca, porque tem tudo a ver, tudo se interliga, se conecta de alguma forma. E aí o espaço está aberto para isso, para a gente falar sobre saúde de uma forma geral, né? E hoje a gente está aqui um pouquinho para contar a nossa história, de onde a gente veio, por que a gente veio, para onde a gente vai, para onde a gente está indo. Vamos embora, Bianca! Se eu disser aqui há quanto tempo a gente se conhece, de repente vocês já sabem até que a gente usa Botox, né? Mas não. Faz parte, não é não? Eu não uso. Não uso. Não gosta, é tudo natural, né? Não? Ah, tá. Tudo bem. Tem as que não usam, tem as que gostam, as que amam, né? O importante é a gente se sentir bem. É buscar alcançar essa felicidade, porque felicidade é um momento de espírito, não é não? E o sorriso, ele traz muito isso. Quem é que por acaso fica sorrindo aí à toa, estando infeliz? É verdade. Então eu acho que a nossa profissão é uma profissão que proporciona isso, proporciona essa alegria, esse entusiasmo, e a gente ama viver isso diariamente. Todo dia a gente está aqui e é gostoso demais, a clínica tá linda e esperando por vocês. É isso aí. Gente, realmente assim, essa paixão pela odontologia é engraçado, né? As pessoas perguntarem assim, falam assim, mas pô, você é dentista, né? Dentista é tão complicado. É tão complicado, né? A gente tem um retorno tão grande daquilo que a gente faz, aquele retorno do paciente, sabe? Que traz pra gente o agradecimento dele, as transformações que a gente faz, e não é só no sorriso, realmente, quando a gente fala transformando vidas, porque transforma a vida do paciente, né? E isso pra gente é tão gratificante que a gente esquece até todo o cansaço, as dores nas costas, tudo aquilo assim que realmente a nossa profissão faz a gente sofrer um pouquinho. Então, eu fico muito feliz de ter escolhido essa profissão. Já é para contar quantos anos a gente tem de profissão? Acho que vale a pena, né? Contar um pouquinho da nossa história. Vale, né? Eu já sou formada há 27 anos, me formei aqui em Manaus, e daqui eu já saí, fui fazer meus cursos de especialização, e sempre focado muito na formação profissional. Que hoje eu vejo assim as pessoas muito focadas, talvez a pessoa já sai da faculdade, já está focada em fazer um curso de marketing, de gestão, como vai aparecer no Instagram. E antigamente não, né? Um tempo atrás, né? Diminui aí, vai. Não, mas assim, antes a gente não falava sobre isso. A gente queria estar totalmente preparada para o mercado. Tecnicamente, né? Era uma preocupação em saber fazer a odontologia, Saber fazer, então a gente ia atrás de recursos. Aqui em Manaus, naquela época, realmente não tinha. Hoje a gente já tem muitos cursos aqui. Então eu fui para fora, fui para São Paulo, depois fui para os Estados Unidos, e isso daí me trouxe uma bagagem muito grande. E quando eu cheguei, quando eu voltei, eu formei muito nova, né? Eu estava com 21 anos, quando eu formei naquela época eram 4 anos só de faculdade. Entra com 17, forma com 21. Casei com 22, você é da época dos 4 anos também. A gente voltava e eu voltei depois de 3 anos pronta. Falei, agora estou pronta para montar meu consultório e já sei isso, já sei aquilo, já vim especialista, né, da área que eu atuo. E a ideia era realmente montar um consultório, sempre com a ideia, eu sempre tive essa ideia, não sei se a Bianca tinha, de montar uma clínica. Eu queria ter uma clínica, eu queria ter uma coisa maior e queria oferecer sempre mais para os meus clientes, né? E daí veio tudo, e as coisas vão acontecendo assim naturalmente. Eu comecei lá no Semon, quando eu comecei, a Bianca também? Eu também, comecei no Semon. Aí reforma o prédio, tá ficando bonito. Tá ficando. Então eu comecei no Semon, numa sala da minha cunhada, depois fui numa sala alugada, fiquei lá. E foi quando eu avistei essa casa, que isso já fazem quase 20 anos já, né?
E era uma casa assim que eu falava, poxa, tem muito potencial, uma área maravilhosa aqui no coração do Vieira Alves, e a gente tinha muito espaço, né? Na verdade, eu morava atrás da casa, eu trabalhava na frente com meu esposo, que era oftalmo, e depois a gente morou atrás. E assim, foi uma experiência e a gente só foi crescendo, entendeu? E isso é legal, a gente vê o desenvolver disso, né? É o que a gente estava falando hoje do Instagram. Na minha época, quando eu montei o consultório, eu lembro que alguém falou assim pra mim, você tem que ter um computador. E eu falava, computador? Ah, legal, vou ter um computador. Aí a gente comprou um computador daqueles ainda assim que era... Pra ficar de enfeite, né? Não, eu usava um computador, né? Aí eu usava, aí o primeiro orçamento que eu já fiz lá no planejamento no computador, imprimi, dei para o paciente, eu me senti tão orgulhosa daquilo, que eu falei, cara, isso é top, olha só o que eu fiz, né? E aí alguém chegou no consultório e eu fazia propaganda na Listel. Era Listel e nos jornais também, no jornal A Crítica, no jornal Amazonas em Tempo, a gente fazia no jornal de folha, né? Sim. Não tinha... Aí alguém chegou e falou assim, que queria que eu fizesse uma propaganda na internet. Aí eu, internet? Não, eu sabia que era internet, a gente já usava, mas não, o meu cliente ele não vai para a internet, né? Não é possível, ele não vai para a internet. E aí eu falei que eu não ia fazer, que eu ia continuar na Listel, fazendo ali nas páginas amarelas, que era aquilo que me dava resultado. E hoje, olha, gente, onde nós estamos, né? Aqui fazendo um podcast. Fazendo um podcast, e as coisas vão evoluindo, né? Como as coisas mudam, né? E a gente tem que acompanhar essa mudança. Mas me conta agora de você, que eu já cheguei até essa casa, ainda tem mais história, olha, agora começa a viagem. Aí uns 22 anos, não é não? Não, acho que foram uns 10 anos aí, né? Uns 12 anos, aí ainda tem mais 12 anos para contar. Não, mais uns 15 anos para contar. Vai, agora é você. Tá, vamos lá. Eu também, como a Cláudia, formei com 4 anos de faculdade. E é uma coisa assim que a gente estava até conversando hoje mais cedo, né? Que a gente com 17 anos tem que tomar a decisão da vida, né? De pensar o que eu vou ser quando crescer, né? E eu acho assim um pouco injusto isso, porque acaba que você fica numa insegurança, mas assim, eu desde criança eu já sabia que eu queria ser dentista. Eu vivia muito essa vida assim um pouco de consultório, porque minha tia, por parte de mãe, é dentista, né? Já aposentou. Mas eu ia para o consultório e eu achava aquilo fantástico. O consultório dela era na casa dela e ela recebia os clientes assim, junto com a gente. A gente estava na sala de espera da casa, ia visitar minha tia e estava lá. Conversava com um, conversava com o outro, ninguém era parente, era todo mundo cliente. Aí eu achava o máximo. Estava dentro de casa, tinha possibilidade de ter a família, marcava os pacientes na hora que ela queria. Então eu achava aquilo dali uma profissão sensacional para mulher. Eu digo, é isso que eu quero pra mim. Era mais ou menos isso. Encarei. Deu 17 anos, não, vou querer odontologia. E assim, na época, só existia uma faculdade em Manaus de odonto. E meu pai chegou e falou pra mim assim, vamos fazer prova para as outras faculdades? Aí eu disse, pai, mas eu não quero nenhuma outra faculdade, nenhum outro curso. Daí ele disse, não, mas e se você não passar em odontologia, né? O que você vai passar um ano inteiro parada? Não, você vai fazer para outra faculdade. Aí eu disse, tá, tudo bem, então escolha. O que o senhor quer que eu faça? Aí ele, não, você tem que escolher. Eu digo, não, mas eu não quero nada. Como o senhor quer que eu faça? Então escolha, me matricule no curso que o senhor quiser. Ele me matriculou em engenharia elétrica, na UTAN. E lá fui eu fazer vestibular, passei e nada de sair o resultado da federal, né? E aí eu disse, meu Deus, estou me vendo sendo engenheira, como isso? Eu preciso passar, porque eu não quero isso para minha vida. E passei, graças a Deus, na odontologia, no que eu sonhava. Cursei a faculdade inteira, adorando tudo aquilo, todas as disciplinas, todo o envolvimento, já fui fazendo estágio também, né? Super empolgada. E no que eu formei, já fui logo abraçando também um consultório. A gente sai da faculdade bem crua, nesse sentido assim de montar um negócio, né? Acaba que hoje em dia a gente com a Dentify, a gente descobre tantas coisas por trás desse negócio, então são muitas coisas que a gente precisaria ter na época de faculdade, essa parte de formação. Mas enfim, não veio com a vida, né? E eu agradeço a Deus, agradeço a meu marido, meus pais, pelo incentivo.
E a odontologia, para mim, ela sempre aconteceu porque eu buscava um reconhecimento pela minha profissão. Eu queria ser conhecida, eu queria que o meu trabalho fosse valorizado. E eu achei isso, eu encontrei e eu sou muito realizada no que eu faço. Eu amo vir para cá todos os dias, é gostoso a gente criar um ambiente onde a gente se sinta bem. E é isso que foi isso que a gente criou. A gente criou a Dentify com esse sonho, né? De fazer com que os nossos clientes chegassem aqui e nunca sentissem que estavam num consultório odontológico. Por todos os receios que já traz, né, um consultório odontológico, por todos os receios, especialmente de pacientes já de um pouquinho mais de idade, que daí já tem traumas e tal. Então, a nossa Dentify, ela é feita assim para acolher, né, para abraçar, para encantar. Porque é nisso que a gente pensa, né, Cláudia? Não, E é engraçado que às vezes também as pessoas falam assim, nossa, mas você trabalha tanto, né? Vocês trabalham tanto, vocês saem de lá tarde. Fala assim, gente, enquanto isso está me fazendo feliz, enquanto isso está me trazendo alegria, eu faço isso com prazer, entendeu? É diferente, eu gosto de ficar aqui. Apesar às vezes de estar cansada, realmente a gente fica cansada, apesar dos perrengues que a gente passa, mas é gostoso. A gente não larga o osso, né? É gostoso, assim, eu me sinto bem, eu sente aquele prazer, por incrível que pareça, é você gostar do que você faz. E ainda bem que a gente gosta, né? E eu acho que é por isso que a gente chegou até aqui, e por isso que a gente continua acreditando em tudo isso, né? E você criar realmente um ambiente favorável ao teu trabalho, criar um ambiente que você se sinta confortável, isso, você olha, tem preço? Tem preço, né, Bianca? Mas é muito bom você conseguir fazer isso, e realmente a gente chegar até aqui agora e conseguir conquistar tudo isso, porque a gente veio lá de trás, as pessoas às vezes, já cresceu com tudo isso, não. Não, vai olhar o passado. Vai olhar o passado. Ontem eu estava com um arquiteto amigo meu, o Edson, até ele falou assim, Cláudia, e ele acompanhou tudo, o Edson, na verdade, ele estava comigo na primeira reforma dessa casa. Então ele viu os meus filhos, né, cresceram aqui, a Isabela, que é a terceira, eu engravidei na época que eu estava aqui, hoje ela está com 18 anos, e ele falou assim, só a gente sabe como é que era isso daqui, né? Só a gente sabe os perrengues que você já passou. Eu falei, pois né? Não é todo mundo que sabe, não. Todo mundo já acha que chega aqui e foi assim, já é tudo maravilhoso, e não era. Então foi, sabe, é um caminho assim longo que a gente percorre, nada vem assim por acaso, pelo menos na minha vida, nada foi assim tão rápido. Não foi, não sei na vida da Bianca, mas a gente vai conquistando as coisas e com muito orgulho. Isso eu posso dizer, que a gente tem orgulho disso daí. E acreditando muito, né? Acreditando, assim, a gente acredita porque a gente, primeiro que gosta do que faz. Então, uma das coisas que eu digo para os meus filhos, né? Vocês têm que escolher a profissão de vocês pelo que vocês gostam de fazer. Porque vocês nunca vão se sentir trabalhando, vocês sempre vão se sentir num momento de prazer, de alegria, vocês vão ter satisfação naquilo dali. Então, como a Cláudia diz, a gente vem pra cá de manhã e sai de noite, realmente tem gente que fica, poxa, mas trabalha demais, vocês têm que ter mais um tempo livre. Mas assim, a gente se sente, por muitas vezes, com tempo livre aqui dentro. A gente acaba se divertindo tanto, dando tanta risada, e as pessoas que a gente também buscou, que nos acompanham hoje, são pessoas que a gente já conhece, são pessoas que já estão com a gente nessa caminhada, e a gente se encanta com tudo isso. Não sei, tô com vontade de contar umas histórias aqui, Bianca. Posso contar? Não. Depois dessa hora... Não, mas assim, como tudo começou, eu acho que... Manda ver aí. Vambora, né? A gente tem tempo, né? Tem tempo. Produção, como é que tá? Tempo aí, produção? Então tá bom. Não, assim, quando eu falo que eu cheguei em Manaus, que eu voltei para Manaus, depois que eu fiz meus cursos, eu voltei para Manaus, já voltei com uma barriga de 7 meses, né? Eu tava grávida do meu primeiro filho. Isso fazem já 23 anos. E eu não tinha onde trabalhar. Aí eu doida para trabalhar, já com barrigão, falei, para onde que eu vou? Eu tinha o consultório de uma cunhada, da minha ex-cunhada, na verdade, e era o consultório dela que eu falei, não, eu fico lá meio período, vou trabalhar, e
tentar fazer algum dinheiro para tentar descobrir, né, até onde eu consigo chegar, né? E naquela época, como eu já tinha o título de especialista, então eu consegui muitos planos de saúde. Então, convênio eu tinha todos. Era Petrobras, Bradesco, Infraero, era tudo. Eu tinha GEAP. E eu fui fazendo aqueles contratos todos e consegui muita clientela vindo do convênio. Porque da onde? Ninguém me conhecia. Na menina com 24, 25 anos, né? Não tinha Instagram naquela época, não tinha nada. Vai no boca a boca. Então, foi ali que eu comecei a captar meus clientes. E eles vieram e eu passei um tempo lá, mas deu assim uns 5 meses, eu tive meu filho e tal, deu uns 5, 6 meses, eu resolvi comprar um equipamento, que é o Equipo, né, que é a cadeira odontológica. Eu falei assim, eu não tenho sala, não tenho nada, mas eu vou começar a pagar uma cadeira odontológica. Mas não tinha dinheiro pra nada. Aí eu peguei, cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu preciso pagar, eu lembro direitinho, era R$ 8.500, eu precisava pagar em 10 vezes, 10 de 850. Aí eu falei, pai, eu preciso comprar um equipamento, porque meu marido também estava começando a profissão dele, também lá comprando equipamento, assim, não podia contar, não dava ainda para contar um com o outro, né? E eu falei, eu queria que o senhor me ajudasse, assim, não é me ajudar, mas se eu não conseguir pagar, o senhor me ajuda, o senhor pode ser aquele respaldo para mim, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, se você quiser, você vai lá e compre, e eu não me comprometo em te ajudar. Foi uma facada, assim, né, no meu coração. É um medo, mas é um estímulo. Eu acho que foi. Aí naquele momento eu falei, não, tá, mas eu não tinha outro jeito, eu tinha que comprar aquele, eu achava que eu tinha que comprar e tinha que comprar. Comprei o equipamento, ia lá todo mês pagar aquele boleto, e aí foi logo em seguida, eu saí realmente do outro consultório que eu tava, acho que deu uns 7, 8 meses, eu saí, aluguei uma outra sala, e aí eu já tinha meu equipamento todo montado, todo prontinho, né, que eu já tinha comprado, e comecei numa outra sala lá no Semon mesmo, e foi ali que tudo começou. E de lá, que aí que eu vim pra cá, e montei a clínica, tudo. E é muita história. A caminhada é longa, né? Mas sempre com sonho, assim, eu queria ter a casa que tivesse a clínica. Só que eu sozinha aqui, eu achava assim que faltava mais alguma coisa, eu precisava de alguém. E eu trabalhava junto com meu esposo, né? Ele é oftalmo e eu dentista. Então ele de um lado e eu de outro. E a casa que a gente morava atrás, criando as crianças, né? De vez em quando os meninos vinham, eu ia lá e voltava. Mas aí a gente acabou, né, comprando uma casa, mudamos daqui. E a casa enorme, né? E eu falei, cara, eu tenho que montar uma clínica aqui. Tem que montar uma clínica, mas o marido junto, como é que vai fazer? Né? Oftalmo com dentista, o negócio não vai dar certo. Mas a ideia era essa, ficar os dois juntos, a gente ia reformar, e ele já tinha outra clínica em outro lugar, mas tudo bem. Foi aí que veio a ideia, né? Que eu até tentei convidar algumas pessoas para entrarem junto nesse sonho, mas o único maluco que entrou no meu sonho foi o Dr. Rogério, né? Que eu convidei o Rogério para vir, mostrei tudo e ele acreditou. E ele também já tinha essa ideia, o Rogério também já queria montar uma clínica. Ele estava com a mesma ideia e estava naquele momento, sabe aquela coisa oportuna? Que ele falou assim, não, ele veio aqui e falou assim, tá tudo certo. Só que ele colocou uma objeção, né? Ele falou, não, mas é que oftalmo, Cláudia, não dá pra misturar com dentista. Eu falei, não, mas meu marido ele vai sair. Aí ele, imediatamente ele levou o pé na bunda. Eu falei, não, ele vai sair, vai dar tudo certo, ele já tem outra clínica, aqui o espaço é todo nosso, vai dar tudo certo. Né? Motivou ele também, né, a correr com o andamento da obra ele dele. Já sabia o que eu queria, ele falou, não, tudo bem, então. Aí foi que tudo começou com a Ability Odontologia, que foi, assim, um case de sucesso, que a gente pode dizer que foi mesmo. Foram anos aí de trabalho, 12 anos, né, de construção de uma nova história na odontologia, eu acho que de Manaus. Eu acho que muita gente, até hoje, ontem eu estava no curso e uma pessoa chegou para mim e falou, doutora, eu admiro o trabalho de vocês, eu admirava a Ability, por que aconteceu, né? O que aconteceu com a Ability? A gente não vai falar sobre isso, mas realmente foi case de sucesso, a gente batalhou muito, acreditou os dois ali naquela época com o mesmo objetivo, objetivos iguais, que isso conta muito, né, os mesmos princípios, e de oferecer essa odontologia diferenciada, uma odontologia de qualidade, com tecnologia, com tudo isso que a gente costuma falar muito, e é verdade, né, a gente sempre... E foi, mas aí tudo tem um tempo, né, de nasce, cresce, morre, enfim, eu não quero dizer que morreu, mas que continue na história de todo mundo, na cabeça de todo mundo. Na verdade, ela vive dentro de nós. E aí, passou um tempo, veio quem? Doutora Bianca. Perturbar o juízo daqueles dois, Cláudio e Rogério, para eles, porque eu também botei na minha cabeça que eu queria vir para cá. Eu tinha tido meu segundo filho,
A gente sempre rodeada dos filhos, né, Cláudia? Mas a nossa história é essa. A nossa história é assim, né? É com o marido, é com os filhos, enfim. Então, por isso que, desde o princípio, a odontologia também sempre, eu acho que ela funciona muito bem para a mulher. Então, há 12 anos que eu entrei na Ability, por insistência minha, diga-se de passagem, mas que eles me aceitaram, tinha uma boa reputação lá, e eles toparam. E aí eu passei a trabalhar aqui dentro, só que assim, fui fazer vários cursos para também me integrar, né, ao que era a Ability. E aí, ao longo desse período, eu me tornei sócia, junto com eles, e nós fomos crescendo juntos. As ideias também eram as mesmas, os propósitos eram os mesmos, os princípios sempre foram os mesmos, então nós crescíamos, nós desenvolvíamos, nós éramos felizes, brincávamos, ríamos, conquistávamos cada vez mais essa parcela aí de captação de clientes, e foi muito feliz, isso para todos nós. Mas como a Cláudia disse, a vida é feita de ciclos, né? E aí, começo, meio e fim, a Ability se encerrou, nós éramos 4 sócios e daí nós nos separamos, começamos a seguir caminhos diferentes, pensar de forma diferente, com objetivos diferentes, e aí foi então que ficamos, eu e a Cláudia, procurando, rodando, vai num lugar, vai em outro, vamos nos mudar, não sei o quê, e assim, ela fincando o pé que ela queria ficar aqui. Eu acho, assim, que ainda deve ter algum tesouro enterrado nessa casa, que ela fez tanta questão de ficar aqui. Não, mas é porque a gente já tem uma história, assim, não é questão assim, eu me apeguei às paredes aqui, não, mas eu sei tudo aquilo que foi construído aqui dentro, né? E mesmo eu buscando outros lugares, como a gente foi mesmo, porque quando separou a sociedade, a casa é muito grande, são muitos consultórios, e pensando, e aí, tipo, vai continuar aqui? Não vai continuar? Mas resolvemos continuar, né? Resolvemos continuar aqui. Resolvemos, então, preparar o espaço, o ambiente e nós mesmas, né, para um novo projeto. Que foi quando surgiu... Dentify Odontologia. A Dentify, ela surgiu, inclusive quem deu esse nome foi uma sugestão, parte dele, do teu filho, né? Assim, quando a gente já estava falando que ia separar a Ability e tal, e eu fiquei pensando, poxa, vai criar outra clínica, não vai, né? Aí a gente estava viajando, meu filho, que é o mais velho, eu falei, Rafael, se eu fosse criar outro nome, dá uma palavra assim moderna, alguma coisa assim moderna, né, que tá no meio aí e tal. Aí fica, ele falou, mãe, FI. O que é FI, Rafael? FI, for you. No TikTok, mãe, for you, tá usando muito FI, Spotify. Aí ele falou outras empresas que tem FI, né? Aí eu, FI, gostei desse negócio, né? Então vai dar certo. Aí foi Dentify, aí na mesma hora eu já busquei na internet, ver se tinha Dentify. No Brasil não tinha nada, já abri o Instagram, já falei, não, vai ser Dentify. E o Dentify ficou guardadinho. O nome ficou guardado, porque até então a gente não tinha separado. O nome no Instagram, né? O nome no Instagram, já tava lá, o Dentify. Cada nome que surgia, a gente criava logo o Instagram. Mas depois, realmente, quando tudo separou e que a gente resolveu montar outra empresa, o Dentify, ele foi cogitado assim, mas... Né, a Bianca, na verdade eu cogitei assim, bem assim, tímida, porque eu achei que ninguém ia gostar, a Bianca não ia gostar e tal, e a gente tentou, e consegui, olha, para arranjar um nome não é fácil não, viu? Não é fácil. E aí foi, daí vai um, vai outro, e manda fazer logo de um, manda fazer logo de outro, por fim não deu certo, mas aí eu falei, não, Dentify, vai ter que ser Dentify. Aí eu mostrei pra Bianca, a Bianca ainda relutou um pouquinho, mas com o tempo, né, acho que todo mundo... apoiou e falou, aprovou. Então, eu não conseguia ter uma imagem visual da Dentify. Até que ela mesma, né, nessas procuras de aplicativo e tal, ela pegou e jogou lá uma imagem do Dentify e aquilo dali me despertou. Disse, gostei. Porque quando você vê o negócio pronto, é que você dá valor, né? É igual uma casa, se alguém fala assim, vai ficar assim, assim, se você não vê aquele projeto, aquele desenho... É igual a gente, quando vê um sorriso e já vê... Já imagina, né? Já imagina a transformação. Mas assim, até fazer com que aquela pessoa alcance o que está dentro da tua cabeça, né? Com relação àquele projeto, aquele trabalho, é difícil. Então assim, quando ela me apresentou
a imagenzinha do Dentify, aí eu me encantei. Eu gostei. Aí a gente bateu o martelo, agora é isso. Agora é... Goste quem gostar, porque a gente sempre tem também os que gostam, os que não gostam, aí você fica. Se você fica ouvindo todo mundo. Esse gostou, né? Aquele não gostou. Aí você fica assim com a tua cabeça, tu gostou? Eu gostei, acabou. Vai ser isso agora. Os outros vão gostar porque a gente vai informar da forma que é pra ser bem vista. E eu queria, assim, a ideia do Dentify, porque a Ability também foi bem difícil quando foi criar a Ability, né? Depois eu posso até contar a historinha da Ability, mas eu queria me comunicar mais com o cliente, eu queria falar alguma coisa de odonto, de sorriso, de dente. Eu falei, não. Já no nome, né? Já no nome. Eu queria a marquinha dele ali. Eu queria falar assim, não, tem que ser alguma coisa com dente. O pessoal olha e fala assim, dente, tem alguma coisa a ver, né? E aí veio o Dentify. E o FI, que realmente é For You, que é uma sigla, que eu falei, tem tudo a ver. É odontologia, criação de dente pra você. Nós estamos fazendo tudo isso por você, pra você, né? Daí que veio o slogan. E eu acho que tem tudo a ver. Aí fechou. É isso mesmo. Caiu redondo. Caiu redondo, mas é isso aí. Eu acho que está crescendo bastante, foi criado, está crescendo há 6 meses já, a Dentify. E, assim, estou muito feliz, não me arrependo nem um pouco de ter ficado aqui. Eu acho que ainda tem muito ainda pela frente, muito a gente construir. Está começando, né? A gente está começando. E olha que não é fácil, né? Nada é fácil, apesar de estarmos no mesmo endereço. Mas é uma luta diária, até porque a gente reformou a casa, demos um outro ar, assim, demos a cara da Dentify, a gente queria mudar a cara da empresa, a identidade visual dela. Isso. E tudo dá trabalho. A gente criamos uma outra empresa dentro da mesma empresa, então, enfim. Mas é isso, eu acho que eu tô... E atendendo junto, a gente não deixou de atender, de trabalhar, né? Então sempre teve essa parte de reforma, junto com atendimento, junto com criação de nova empresa, finalização da empresa antiga, quer dizer, era um turbilhão de coisas funcionando ao mesmo tempo, né? E até uma vez o segurança, né, o seu Francisco, né, quando ele perguntou de ti, não foi? Doutora, a senhora tem vida própria? Não, ele falou assim, a senhora parece que nem tem vida própria, né? Falei, mas a minha vida é essa aqui, né? Não, mas é isso aí. Mas é isso, gente, Dentify, ela é uma empresa que focada realmente na saúde bucal. E a odontologia, eu acho que tá complicado hoje em dia você exercer a profissão, né? E os colegas, hoje eu vejo muita gente focada mais na muita questão estética, são as facetas de porcelana, ou então a harmonização orofacial. E as pessoas estão muito focadas nisso, na beleza. Tudo bem, ainda bem que isso acontece, porque a odontologia ela cresceu muito com isso. Foi uma grande oportunidade, eu acho, para a classe odontológica ter desenvolvido essa área estética na odontologia. E isso, né, deu oportunidade para muita gente, para muitos profissionais, e as pessoas começaram a dar mais valor também ao dentista. Só que eu ainda bato muito na tecla que a gente não pode esquecer da saúde. Porque eu tenho que entender o paciente como um todo. Não só na saúde bucal, como na saúde sistêmica dele, saúde geral, entendeu? Ontem eu estava atendendo um paciente que ele falou assim, a paciente falou assim, doutora, eu trato agora a minha pressão alta, ela falou. Aí eu falei, não. E eu descobri depois que eu fui fazer a cirurgia com a senhora lembra? Eu falei que eu nem lembrava, né? Porque aqui todo paciente que vem para fazer um procedimento cirúrgico, antes a gente afere a pressão, tem uma sala específica para isso, que ele vai, afere a pressão, a gente faz um questionário de saúde. Por mais que ele já tenha preenchido um questionário antes, a gente faz novamente o questionário, para saber se é alérgico, se tem alguma doença, está tomando alguma medicação. E nesse momento foi detectada a pressão alta da paciente, né? E ela falou assim, não, mas eu não tenho pressão alta. Eu falei, olha, tem, ela estava com uma pressão alta na época, eu não lembro quanto. E eu falei, não, a senhora vai ter que realmente procurar um médico, eu não vou poder fazer o procedimento da senhora. E ela ficou assustada, mas ela valorizou tanto aquilo que ela falou, depois disso, que eu descobri que eu tinha pressão alta. Eu não sabia, né? E hoje eu trato da minha pressão porque a senhora, vocês aqui detectaram isso. Eu falei, não, a gente fez só, a gente aferiu a pressão, olha só. É tão pouco, né? E é muito. E quantas pessoas fazem isso? Então eu quero isso, eu quero buscar a saúde do meu paciente. É a primeira consulta, né? Que a gente valoriza tanto essa primeira consulta quando o paciente chega na Dentify. Eu quero entender o paciente, a saúde dele, a saúde bucal. Como é que ele tá? Doutora, eu tô com um problema num dente. Tudo bem, a gente vai resolver aquele dente. Mas e o resto? Como é que tá?
Então, por isso que a gente disponibiliza de exames, é raio-x panorâmico, que a gente consegue ver todos os dentes, é um exame completo, detalhado da boca, é as imagens, fotos, tudo isso, fazer um levantamento global do que o paciente tem, a gente apresenta todo o plano de tratamento, tudo aquilo que ele precisa, claro que nem todos vão fazer tudo, né? Mas eu mostro para o paciente tudo aquilo que há necessidade. Ele já fica história, consciente. né, Cláudia? A gente, como profissional, a gente tem a gente tem necessidade de transmitir para ele tudo que a gente está enxergando. Sim. Né? Tem responsabilidade isso. Não é porque ele veio aqui buscando, porque um dente quebrou, um dente só quebrou, e eu quero consertar aquele dente. Mas, poxa, a gente vai fazer a avaliação de tudo, vai fazer a radiografia, vai fazer tudo que a gente dispõe aqui para mostrar para o paciente, e cabe a nós informá-lo sobre outras coisas que ele também está apresentando, porque é que nem essa paciente aí que você conseguiu detectar que ela estava com problema de saúde, né, através da pressão, que ela foi se tratar e de repente conseguiu curar outras coisas que ela não sabia nem o motivo, né? Então, o que a gente valoriza muito é essa questão da avaliação como um todo da pessoa, né? Não só odontologia de forma individualizada, um dente. Muitas pessoas dizem até assim, poxa, mas é só um dente. Ai, doutora, será que eu preciso tratar? Vou ter que fazer tratamento de canal, vou ter que fazer coroa. Vale a pena, não é melhor logo tirar esse dente? Mas assim, o impacto que tem em tirar um dente sobre todos os outros dentes vizinhos, osso, a parte de periodonto, gengiva, isso vai impactar em toda a mastigação desse paciente. Depois gera dor de cabeça, quer dizer, são vários problemas que vão sendo desencadeados um a um, por conta da extração de 1, 2 dentes, entendeu? Então, o máximo que a gente conseguir preservar, a gente vai sempre buscar essa preservação. Não, e assim, tem muita aquela história do paciente chegar e já querer falar qual vai ser o tratamento dele, né? Não, doutora, eu quero fazer isso, ou eu vim fazer isso. Não é certo isso. Quem tem que dizer para ele que ele tem que fazer somos nós. Lógico que o paciente tem um limite, né? A gente vai apresentar um planejamento para ele, mas às vezes uma coisa tá, igual você falou, uma coisa tá ligada com a outra. Às vezes não tem como eu fazer exatamente aquilo que o paciente deseja, né? Então, às vezes depende de outras coisas. Então, por isso que a gente precisa de todo esse planejamento e a decisão é nossa, realmente, do que fazer. Essa semana eu recebi uma paciente de 18 anos e ela chegou me dizendo que ela queria fazer faceta de resina. Então, assim, é a história também do modismo, né? Do que circula aí em redes sociais e muitas imagens de antes e depois, aquele imediatismo, o quanto que você consegue resolver isso rápido, né? E aí, assim, você pensa, 18 anos, faça um check-up odontológico nela e avalie o que ela tem. Algumas cáries, um tratamento clínico a ser feito antes, e converso com ela e mostro a ela que ela tem como opção de tratamento não as facetas de resina, não que eu esteja condenando isso, mas é que assim, ela fazendo um tratamento ortodôntico, ela vai conseguir posicionar os dentes, que foi a queixa da paciente. Eu não gosto desses dentes nessa posição. Então, eu já vi que uma dentista fez um tratamento numa amiga minha e colocou faceta de resina e o dente dela ficou bonito. Então, quer dizer, você não pode também se deixar influenciar por tudo que dá para fazer em um paciente, dá para fazer no outro. Não. Cada tratamento é individualizado, é personalizado. Né? E eu pensei assim, poxa, uma menina tão nova, 18 anos, por que não tratar com ortodontia, resolver isso? Eu acredito que no futuro, no final desse tratamento de clínico e ortodôntico, ela não vai mais nem pensar em faceta de resina. Faz um clareamento, né? Às vezes a pessoa quer um dente mais claro. É o que tu estás dizendo. O paciente vem com o conceito dele de tratamento na cabeça, mas cabe a nós orientá-lo sobre a possibilidade de melhor tratamento que tem para ser oferecido, né? A gente é que tem que guiar, né? E como a empresa, a gente tem um grupo de pessoas, de dentistas preparados nas várias áreas da odontologia, fica até mais fácil. Então aqui a gente não oferece só, eu ofereço só estética. Não, aqui eu estou oferecendo estética, eu estou oferecendo tratamento, eu estou oferecendo cirurgia, eu estou oferecendo implante, eu estou oferecendo canal. Então são várias especialidades juntas, porque na mesma boca existem vários, né, tratamentos que precisam ser feitos.
E às vezes alguns profissionais, eles acabam se focando em determinado tratamento e esquece do outro, né? Uhum. Então, às vezes tem outras coisas que devem ser feitas na boca, às vezes é o que eu falo muito também, na questão gengival, que nem todo mundo trata essa área que é periodontal, quem é o especialista em periodontia, né, que é aquele que trata as doenças da gengiva. Então não são todos os dentistas que são periodontistas. E você vai fazer um tratamento estético, se você não tiver com a gengiva saudável, realmente saudável, né, porque às vezes até o dentista acha que tá bom, quando vai ver, aí que vem os problemas depois, né. Então se você não tem alguém para tratar isso, você não vai ter sucesso no teu tratamento. Então é tudo um conjunto. Isso daí eu vejo como uma das grandes vantagens da Dentify, sabe? Porque aqui a gente dispõe de especialistas para tratar dos nossos pacientes, dos nossos clientes, né? E assim, o que acontece com muita frequência é que cada especialista atuando na sua área tem dúvida sobre alguma coisa, vai lá na sala do outro, chama, aí imediatamente já vai ver, já forma-se uma junta odontológica e discute-se o assunto, por muitas vezes até na frente do paciente, né? E eu acho que isso é uma vantagem tanto com benefício para o nosso cliente, né? Que tem ali à disposição dele todos os especialistas que envolvem a necessidade dele juntos, trabalhando e tratando dele ao mesmo tempo. Então, pessoal, é isso aí. A Dentify está aberta para receber vocês. Nós somos uma equipe de profissionais qualificados. Está aqui eu, a doutora Cláudia, a doutora Bianca, doutor Gustavo, que é especialista na área de cirurgia bucomaxilo, doutora Simara, endodontista, isso. Doutora Fernanda, especialista em dentística, que faz restauração, clareamento, doutora Geórgia, que é a nossa ortodontista. Então, temos um time aqui mais do que qualificado, especializado para receber você. Esperando você. Agora, os próximos podcasts, né? A gente quer contar também com a colaboração dos outros dentistas aqui da clínica, que a gente vai conversar, bater um papo um pouquinho sobre as especialidades, sobre as áreas que eles atuam, tirando dúvida também de vocês aí. Quero que vocês também participem nas nossas redes sociais, né? Então, a gente quer discutir um pouco sobre as várias áreas da odontologia. Enviem perguntas que vocês tenham, as dúvidas, que daí a gente monta um podcast relacionado àquele assunto específico. Valeu, pessoal! Então a gente quer agradecer aqui a audiência de vocês, sabe? O tempo que vocês estão disponibilizando aí para estar nos assistindo e ouvindo um pouco da nossa história. Valeu! Tchau! Tá ruim esse barulho, né? Quero melhor repetir. De novo, quero contar. Não, agora vamos começar de novo nos próximos? Tá. O que falou? Meu dente tá ali? Tô cheio de massa. Eu tenho uma massa aqui do lado, mas tá bom. 3, 2, 1. É isso aí. Vambora. Gente, vai agradecer. E aí, tchau, tchau. Era legal agradecer. 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Pela audiência. 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Quero agradecer aqui por o tempo aí disponibilizado por vocês para estarem aqui nos assistindo. Isso aqui, gente, que vocês estão ouvindo é parte da obra. Não vai. Vamos lá. Making off, né? 3, 2, 1. Valeu, pessoal. 3, 2, 1.